quero te convidar para que você abra aí a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Samuel, capítulo 17. Do verso 31 ao 40. Samuel, capítulo 37. Ou 37, capítulo 17, do verso 31 ao 40. E a palavra do Senhor diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Amém? Experiência extraordinária. Não sei porque não acompanhei o programa educacional do culto infantil, mas esse seria, por exemplo, um bom tema para falar agora lá para as crianças. Quem sabe até seja exatamente essa a história que as crianças mais gostam de ouvir, talvez depois da de Sansão, não é? Davi e Golias, o pequenino vencedor. Pois é, meu querido irmão e minha querida irmã, eu penso assim mesmo, que nós somos vencedores. E para confirmar isso, para dar segurança para nós, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma exatamente isso, aos romanos: em todas as coisas, porém, somos mais do que por aquele, ou por meio daquele que nos amou. Esse versículo mostra a vitória que acompanha o crente em toda a sua vida. A vitória acompanha o crente em toda a sua vida. Por quê? Porque Deus ama o seu povo. Pronto. Está resolvido aqui a nossa questão. Nós temos um Deus que nos ama, e esse Deus que nos ama é o Deus que nos dá a vitória. É Ele que cuida de cada um de nós, é Ele que sustenta a cada um de nós, é Ele que conhece os dramas de cada um de nós, e é Ele quem entra com a sua santa providência para cada um de nós. E em Cristo Jesus, Ele deu para nós a maior de todas as vitórias.
O texto que a gente leu fala de guerra, contexto de guerra, que para nós aqui hoje, eu fico escutando as conversas por aí, e muitas vezes falo, nossa, mas parece conversa de botequim. Porque o crente fica assustado com esse negócio chamado guerra. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia é um livro de guerra. A Bíblia é um livro de guerra. O tempo todo, depois que o Adão comeu o fruto da árvore que não era para comer, o mundo é um mundo caído em guerra o tempo todo. Não há possibilidade de não haver guerra. O tempo todo guerra. Guerra como batalha, guerra como guerra espiritual, guerra contra as potestades, guerra mental, guerra, o tempo todo. O Oriente Médio, que a gente está assustado aí hoje por conta do lado de lá, Israel, e do lado de cá, Hamas, isso para eles é café com leite. Eles cresceram, Israel cresceu o tempo todo cercado de vizinhos, querendo fazer com eles o quê? Guerra. E quando eles não tiveram guerra externa, eles arrumaram uma guerra interna, que dividiu o reino. Não é isso que a Bíblia ensina para a gente? Agora Israel tem dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, porque eles brigaram entre eles. Então, guerra, contexto de guerra, não pode ser nada que nos espante, nada que nos assuste, porque sempre existiu e sempre vai existir o tempo todo guerra. Agora, a gente precisa saber de que lado que a gente está. Eu não sei do lado que você está, eu sei do lado que eu estou. Penso que você está do lado vencedor, porque eu sei que eu estou do lado vencedor, porque eu tenho o Deus que é todo-poderoso e que luta, inclusive as minhas próprias lutas. Não há luta minha que o Senhor não esteja comigo, porque tudo que diz respeito a Mário Sérgio Batista interessa ao Deus vivo e poderoso. Do mesmo jeito para você, tudo que acontece, ou tudo da sua vida, interessa para Deus. Então é nesse contexto de guerra que aparece um rei, que era o rei Saul, um rei que era alto, um rei que não podia se esconder, e um rei que era bonito, lembram disso? A Bíblia narra que ele era um homem bonito, modelo 2025, Mário Sérgio, 2026, Gilberto, e por aí vai. Ele não tinha quem não falasse, uau, não dava para esconder. Ele era um homem de postura, um homem de presença, que passava e todo mundo via, e olhava e falava, eis aí, até chegaram a dizer, olha aí, o nosso rei, e até aclamaram para ele, ele é o nosso rei. Não é que ele virou rei, mas na batalha, na guerra, ele estava com medo. E o que é que ele faz? A atitude dele é interessantíssima. Ele faz uma proposta. E a proposta dele foi essa. Olha aqui. Eu vou oferecer a minha filha, em casamento para aquele que ir ao combate e pelejar com esse homem chamado Golias e vencê-lo. A minha filha será sua esposa. E tem mais, eu vou isentar a casa dele e toda a descendência de qualquer imposto. Tudo bem? Alguém conheceu a filha de Saul? Não. Eu não posso dizer que ela era uma mulher desprovida de beleza. Não posso. Mas a beleza dela não foi suficiente, Gilberto, para que os homens falassem, vale a pena. Vale a pena. Não estava valendo a pena. Ela poderia ser bonita o tanto que fosse. Mulher virtuosa o tanto que fosse. Mas quando olhavam para ela e quando olhavam para Golias, falavam, não, eu prefiro ficar aqui.
Eu prefiro trabalhar como escravo e pagar imposto sobre imposto, e tem mais. Não precisa de dar um título para mim, não. Porque quem casa com a filha do rei só pode ser um príncipe, porque a filha do rei é uma princesa. Não quero ser príncipe, muito obrigado, deixa para lá, eu não quero nada, eu quero é fugir. Ninguém se apresentou. Até que Davi, preocupado com a alimentação dos seus irmãos, aparece e ouve. Ele começa a ouvir do outro lado da rua alguém falar barbaridades contra o seu Deus. O Deus de Davi estava sendo afrontado. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Como é que você reage quando o teu Deus é afrontado? Qual é a sua postura? Qual é o seu modo de reagir quando alguém está falando de Deus? Está difícil? Então vamos mudar para a igreja. Como é que você reage quando alguém começa a falar mal da igreja presbiteriana no Jardim Verônia? Qual é a sua postura? Como é que você se coloca quando alguém começa a dizer barbaridades, coisas terríveis, horríveis em relação à igreja? O que você faz? Estou vendo bastante gente casada aqui. Você que é o pai do menininho que eu brinquei lá, eu imagino que essa mulher seja a sua esposa. Se alguém começar a falar mal dela, se alguém começar a insultá-la, você vai ficar quieto? Não vai. Porque ninguém gosta, não é isso? Nós, enquanto homens, não gostamos que ninguém fale mal, nem da nossa esposa e nem da nossa mãe. Pode falar mal do meu pai, mas não fala mal da minha mãe. Não é assim que a gente faz? Falou mal da mãe, a gente vai para cima. Agora, para pensar que quando estão falando mal da igreja, estão falando mal da igreja noiva de Cristo. Aquela por quem ele morreu. Então, espera aí. Se você não admite que falem mal da sua esposa, ou da sua casa, ou da sua igreja, então você precisa, de fato, vestir a camisa de Davi. Mais ou menos assim. Falou contra Deus, mexeu comigo. Sabe aquele ditado que todo baixinho é invocado? Eu imagino Davi assim, um baixinho invocado. Ele até poderia ser alto, mas em comparação com o Golias, ele era baixinho. Mas ele ouviu. E estão mexendo com o meu Deus. Estão afrontando o meu Deus. E olha aqui, não era um homem que estava com medo de Golias. Gente, era o exército todo. Dá para imaginar isso? Todo o exército de Deus estava com medo de um homem só. O nome dele, Golias. Só um homem colocando medo, pavor, terror. Davi foi lá e falou para o rei medroso: deixa comigo. Itaquera, é nós, não é? Pode deixar, essa causa é minha. O rei olhou para Davi e falou uma frase que seria mais ou menos assim: Ave Maria, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu estou pensando, porque o serviçal da casa, do palácio lá de Saul, da onde ele morava, chegou para ele e falou assim: rei, tem um homem na sala que está disposto a enfrentar Golias. Já pensou como Saul não ficou todo feliz? Saul, graças a Deus, louvado seja, Deus ouviu as minhas orações. Quando ele chega na sala, cadê? Ele? Ah, não. Você está de brincadeira comigo? Não, Davi, você não vai dar, não. Por que não? Davi,
Antes de você nascer, Golias já era guerreiro. Em outras palavras, Davi vai caçar o que fazer. Vai caçar o que fazer. Davi insistiu, deu testemunho, insistiu, e o rei falou, tá bom, já que é assim, vai então. Ou seja, vai para morrer, mas vai. Pelo menos vai alguém lá e morre. E aí a gente vai ser subjugado mesmo, e os filisteus vão tomar conta da gente, vai bater na gente, mas pelo menos alguém foi lá e arriscou, morreu. Mas vai. E colocou uma armadura nele, e Davi falou, não vai dar. Não dá não. É pesada. Eu não consigo andar com esse negócio aqui, tira a minha mobilidade. Eu quero largar isso tudo. É mesmo, Davi? Como é que você vai enfrentar um gigante daquele tamanho? Ele tem um escudo, ele tem uma lança que pesa 30 quilos, Davi. Se ele bater com força a lança no chão, dá um terremoto. Davi falou, deixa comigo, rei. Pegou o seu alforje, foi aonde tinha pedras, pegou 5 pedras, o suficiente, e falou, deixa comigo. Pode deixar comigo. E foi. E a história a gente sabe. Ele venceu. Ele foi vitorioso. Então, guarda aí 4 princípios que eu quero falar para vocês nessa noite sobre vitória. 4 princípios para alcançarmos vitória. E o primeiro princípio para a gente alcançar a vitória está aqui, ó, no verso 31 e no verso 32, que diz exatamente assim. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Primeira coisa, ter consciência de quem nós somos e de quem é o nosso adversário fará com que não temamos as circunstâncias adversas. Eu preciso saber quem eu sou. Nessa história de mundo, nessa história de criação, nessa história de redenção, nessa história de salvação, para que lado que eu estou virado? Ah, entendi, eu estou virado para o lado da glória, para o lado da graça, para o lado do Salvador, para o lado do Redentor, para o lado do Deus Criador, para o lado do Deus que me resgatou. Então a vitória é certa, porque eu sei quem eu sou. E quem é que você é, Mário Sérgio? Quem é que é você, Jardim Verônia? Nós somos o povo que Deus fez um pacto, o povo que Deus fez uma aliança, e é exatamente baseado nessa verdade que Davi assegura para aquele rei, que ele vai enfrentar Golias e vai vencer, porque não há diferença na cabeça de Davi entre um leão e um urso, porque ele trata o leão e trata o urso como o filisteu Golias. O que ele é para Davi? Uma besta fera, um animal, um incircunciso, ou em outras palavras, alguém com quem Deus não tem pacto, alguém com quem Deus não tem compromisso, alguém com quem Deus não tem aliança, ou em outras palavras, você vai temer o quê? Se Deus não reconhece, se Deus tem como desprezível, se para Deus filisteu não é nada. Agora, vamos falar a verdade? Olhando para a nossa vida no dia a dia, não é que muitas vezes a gente teme filisteus? Que não são nada, mas colocam medo na gente, e a gente vai para a cama, vai dormir com medo. Porque alguém está falando alguma coisa. Porque alguém está dizendo que a igreja cristã vai acabar. Porque alguém está dizendo que o Estado, não sei das quantas, vai tacar uma bomba não sei aonde, e a gente está com medo. Medo do quê? Se você já é vencedor. Medo do quê? Se Deus está contigo. Medo do quê? Se o Deus da aliança fez a aliança com você. Nada pode impedir nem a tua, nem a minha vitória, porque ela não é coisa nossa. Ela é coisa de Deus, e Deus derramou para nós a bênção da fé, para a gente acreditar que Ele vai conosco, porque Ele é Deus. Naquele momento, e
de confusão, naquele ambiente de medo, exatamente acontece o quê? Davi fala, não se turbe. Olha, para, não desfaleça o coração de ninguém. Não, fiquem todos calmos, porque eu estou aqui. Como assim? Eu estou aqui, porque Deus me enviou para isso. Eu fui livrado de um leão, eu fui livrado de um urso, e Deus me livra desse incircunciso filisteu. Você tem noção clara de quem você é para Deus? É tão bonito falar, a igreja Jardim Verônica tem que entender que nós somos para Deus a menina dos olhos. Olha que coisa bonita de falar. Então acredita nisso. Acredita que de fato você é a menina dos olhos de Deus. E se alguém mexer com você, Deus se levanta para te dar vitória. Davi sabia que ele fazia parte do povo que Deus fez aliança. E a aliança foi simples. O pacto foi simples. Tipo assim, ei, eu vou tirar o coração de pedra de vocês, vou colocar um coração de carne em vocês, para que vocês sejam o meu povo, e eu seja o vosso Deus. Está resolvido. Posso estar mais seguro do que nas mãos do Senhor? Tem alguém aqui que pode estar mais seguro? Você está acreditando mais no bendito sistema de alarme e segurança de uma empresa? Você está acreditando mais na tranca que você colocou na casa, na fechadura que você colocou, na porta de aço que você colocou, no carro blindado que você colocou? É isso que confia o seu coração? É nisso que você acredita? Cadê Deus? Quando aqueles 3 amigos de Daniel foram afrontados na sua fé, eles só falaram assim, olha aqui, rei, vou falar uma coisa para o senhor. O Deus que a gente serve, se Ele quiser livrar a gente da fornalha, Ele vai livrar. Agora, se Ele não quiser livrar a gente, Ele não vai livrar. Agora o senhor faça o que o senhor quiser, porque nós não vamos nos curvar. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. No Deus verdadeiro, no Deus que não pode falhar, no Deus que não pode mentir, no Deus que é Deus de vitória. Não há possibilidade de Deus enfrentar ou amargar uma derrota. Não pode. Você consegue imaginar o Deus de toda glória sendo derrotado? É possível que ele seja derrotado pelas hostes do inimigo? É ele, por acaso, alguém que tem adversário? Não. O nosso maior adversário, que é o diabo, está sujeito ao que Deus quer que ele faça. E não vai passar. Só vai fazer até onde Deus quiser, porque só existe um soberano. Só existe um Deus, só existe um poderoso. O nome dele é o Criador dos céus e da terra, o grande eu sou. Se a gente não entender que a gente faz parte do povo de Deus, da aliança, e que Ele é o nosso escudo, e que Ele é o nosso socorro, e que Ele é o nosso protetor, nós estamos perdendo tempo, e não desfrutando exatamente da sublime comunhão e companhia dEle, porque Deus não larga de nós, Deus não larga a gente, Ele não nos abandona. Davi sabia quem era o Deus que ele servia, ele sabia. O povo estava com medo, o exército estava com medo, mas Davi não estava com medo. O rei também estava com medo, mas Davi não estava com medo. Talvez agora você entenda quando Davi um dia senta e vai compor uma obra, uma música. E ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Quem pode colocar medo em mim? Ninguém. Nada. Nem exército.
nem cavalos, nem cavaleiros, nem forças, nem ocultas, nem forças do mal, nada, nem o diabo. Por que não? Porque Deus está comigo. Porque Ele me ama. Porque Ele dispensou para mim a graça do Espírito Santo para habitar em mim, em nós. Porque no Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, nós somos selados, não é isso? Quando a gente lê Apocalipse, o anjo que vai tocar terror, está pronto para tocar o terror. E Deus fala, não, ainda não. Mas quando for tocar o terror, quando for fazer todo tipo de maldade, não mexa nos que foram selados, naqueles que têm um número na sua testa. Naqueles que estão protegidos, os protegidos do Senhor, ninguém pode tocar. Ninguém vai tocar. Por quê? Porque Deus não quer. Queridos, para alcançarmos então a vitória, precisamos conhecer o ponto fraco do nosso inimigo. E o ponto fraco de Golias era que ele não era do povo de Deus. Estava evidente. O ponto fraco de Golias era que ele não era do povo da graça, do povo do pacto, do povo da aliança. Ele era um incircunciso fora do pacto. Então seria igual um urso, igual a um leão. Na mitologia, nós temos a história do maior e mais temível guerreiro. O nome dele, Aquiles. Não é isso? Aquiles. Mas o Aquiles, mesmo sendo o grande guerreiro, habilidoso guerreiro, temível guerreiro, tinha um ponto fraco. Qual era o ponto fraco de Aquiles? Calcanhar. É o que nós falamos hoje. Todo mundo aqui tem um calcanhar de Aquiles. E por que era o calcanhar? Porque a mãe dele, quando leva ele para fazer o rito da purificação lá, pega o menino de ponta cabeça, agora pelo calcanhar assim, e abaixa na água. E sobe. E abaixa. E sobe. Aquiles estava totalmente protegido? Não, porque a mãe impediu. Segurando o menino pelo calcanhar, o calcanhar não foi alcançado. Aquiles levava a flechada no peito, ela voltava. Passava pelo pescoço, voltava. Mas ele morreu levando flechada no calcanhar. É só assistir Troia. Desculpa aí, pastor, fazer propaganda. Você vai ver que ele cai quando ele leva a flechada no seu calcanhar. Não consigo permanecer em pé, porque eu tenho um ponto fraco e acertaram o meu ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? Na batalha, você precisa estar preparado, porque também o teu inimigo conhece o teu ponto fraco. Só tem uma coisa boa para te contar, que aí, aonde é o teu ponto fraco, o Cristo na cruz pincelou com o sangue dele, que te livra de tudo isso aí. Segundo princípio, se o primeiro é a gente saber quem a gente é e quem é o nosso inimigo, e a gente não vai temer as adversidades, o segundo é a gente reconhecer a ação soberana de Deus em nossa vida. É isso que faz a gente caminhar. Quando Davi chega e fala para o rei, isso está aí, ó, no verso 36 e 37, só para a gente ver rapidinho. Teu servo matou o leão, teu servo matou o urso, e então pode ficar sossegado. É esse contexto aí. Aí o menino da técnica me ajuda aí, deixa aí. Reconhece. Davi reconhece. Davi não está tirando onda de playboy, de marrento. Ele simplesmente está testemunhando o seguinte: olha aqui, rei, olha aqui, deixa eu contar para o senhor. O Deus que eu sirvo foi que me livrou. O rei, não foi a minha força, rei. Não foi a minha habilidade, porque eu não tenho nenhuma habilidade para lutar com um leão. Quem tem habilidade para lutar com um leão aqui? Quem tem habilidade para lutar com um urso aqui? Não foi nada disso. Eu não tive nenhuma estratégia. Mas eu vou falar um negócio para o senhor. O Deus que eu sirvo, o Deus que fez um pacto comigo, que tirou meu coração de pedra e colocou em mim um coração de carne, e que diz para mim que eu agora sou dele, foi ele que me livrou. O leão veio para cima de mim, e eu não corri. O urso veio para cima de mim, e eu também não corri.
Eu travei uma luta com eles e saí vitorioso. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará. Olha a confiança de Davi. Ele me livrará. Ele me livrará das mãos do filisteu. Qual era o sentido de Davi? Qual era a compreensão de Davi? Bom, se eu sei quem Deus é, e eu sei o que é que Ele está fazendo, então, na minha vida, a Ele, então, toda a honra, a Ele, então, toda a glória, porque esse Deus é esse Deus poderoso que a gente cantou aqui. É esse Deus que me dá paz, é esse Deus que eu busco na oração, porque Ele está comigo. Não era Davi que estava com ele, era Deus que estava com Davi. Entende? Era Deus que estava com ele. Davi estava dizendo assim: eu tenho comunhão. Há uma comunhão entre nós. Nós estamos em sintonia, em harmonia, porque Deus quer ter comunhão conosco. E Ele que é soberano sobre tudo e sobre todos, que visita cada um de nós, na nossa casa, na nossa vida. Eu posso estar enganado, mas agora há pouco, o pastor falou a expressão que está registrada em Samuel, quando é dito assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Uma ideia do até aqui nos ajudou o Senhor, é porque lá na cidade de Mispa, onde o povo estava com medo, e Samuel intercedendo, ali era um lugar de criação de porcos. Sabe o que é porco para o judeu, não sabe? O animal porco para o judeu é um animal imundo, não é isso? Pois é, a ideia é assim, ó: se preciso for, o Deus da glória vai até o mais profundo do chiqueiro onde você está, e te tira de lá, e te dá a vitória. É Ele que nos tira das trevas e nos coloca na sua maravilhosa luz. É Ele que nos tira da lama e nos coloca sobre a rocha. É Ele, porque por Ele, por meio dEle, são todas as coisas. É só isso que Davi está dizendo para o rei. Rei, presta atenção. Deus é soberano. Deus é o Senhor dos exércitos. E é o exército dele que está sendo afrontado por um homem só. Onde já se viu uma coisa dessa? Não é possível permitir uma coisa assim. Não dá. Pode deixar comigo. Eu vou, porque Deus está comigo. E aí ele escreveu um salmo, que é o salmo mais lindo do mundo. Mais lindo e mais lido do mundo. O Senhor é o meu. Só isso, gente, não precisa mais dos outros versos. Só isso já deveria ser suficiente para nós. Espera aí, como é que é? O Senhor é o meu pastor. Gente, nós somos pastoreados, guiados por quem? Não precisa saber de mais nada. Porque eu tenho certeza, por aonde eu for, eu só vou porque Ele está me guiando. O Senhor é o meu pastor, é Ele que cuida de mim, é Ele que me guia, é Ele que sabe quando eu tenho sede, é Ele que me leva para os pastos verdejantes, é Ele que cuida do meu caminhar, é Ele que tira de mim os meus carrapatos, é Ele que me cura, porque Ele é o meu pastor. É disso que a Bíblia fala. É isso que a Bíblia ensina. Nós temos um Deus que cuida de nós. Reconheça a soberania de Deus na sua vida. Dá para entender isso? E não importa o que você esteja passando, Ele continua sendo soberano. Creia nisso. Como a Bíblia ensina para nós. Continue olhando firme para o autor e consumador da sua fé. Então, se Deus entrou na fornalha, se Deus
entrou numa cova. Cova com leões, né? Se Deus abriu o mar, se Deus sustentou um povo por 40 anos, com pão, com água, com roupa, livrando de todas as coisas que você puder imaginar que aquele povo enfrentou em uma caminhada de 40 anos, por que é que você não acredita que Ele pode entrar na sua vida e mudar a sua vida, e transformar a sua vida, restaurar o seu casamento, trazer o seu filho para a igreja novamente, converter o seu marido, converter a sua esposa, o seu pai, a sua mãe? Reconheça que Ele é soberano e que Ele pode fazer isso. Terceiro lugar, para a gente entender o princípio de vitória, tem a ver com também a gente reconhecer os nossos próprios limites. Não é a questão de reconhecer o que Deus pode fazer. Agora, eu preciso reconhecer quais são os meus limites. E isso está no verso 38 e no verso 39, onde Saul tenta resolver o problema na perspectiva humana, nas perspectivas de guerras e de embates e de habilidades bélicas, com armadura, com espada, com capacete. Davi falou assim: não, presta atenção, a gente precisa reconhecer os nossos limites, porque isso vai nos afastar da tentação de querer parecer ser o que não somos. Gente, hoje em dia o pessoal vive de aparência. É muita gente sendo escravizada pela aparência. Comprando carro que não pode pagar, fazendo viagem que não podia fazer, comprando casa que não pode pagar, e isso, e aquilo outro, e a gente vê muitas vezes a igreja também enrolada nesse negócio aí de buscar uma vida de aparência, uma vida sem propósito. Tem muita gente que vem na igreja achando que o evangelho mudou a sua dinâmica de vida do final de semana. Então eu vou na igreja domingo. Mas segunda a sábado, a vida dele não tem nada a ver com a igreja. Não reflete a glória de Cristo, não mostra que Ele é sal da terra, não mostra que Ele é luz do mundo. Eu digo para você, não! Cristo não mudou a sua agenda, o evangelho dele não mudou a sua agenda para o domingo. O evangelho dele mudou a sua vida para a eternidade. É mais do que domingo, é mais do que a semana, é para a eternidade. Eu não quero parecer ser o que eu não sou. Eu não sou isso. Não, nem conta comigo. Pode deixar, esquece, não vou fazer. Lembra um tempo atrás que tinha uma lei que os carros tinham que andar com material de primeiros socorros? Um estojinho. E que se a gente atropelasse alguém, machucasse alguém, a gente pegava o carro, abria lá o porta-mala, pegava aquele estojinho e curava a pessoa, fazia tal e tal. Eu falei, pode me prender, porque eu não sou esse tipo. Eu não posso ver sangue. O atropelado é que vai ter que me ajudar. Eu não sou essa pessoa. Eu não consigo. Não conte comigo para isso. Pode contar comigo para qualquer outra coisa, mas não me faça ir ver pessoas que foram cirurgiadas. Eu fui fazer uma visita para o irmão que ficou 9 horas com o coração dele numa bandeja. E ele com o peito aberto, com o maquinário fazendo funcionar. Claro que eu só fui depois que ele estava cirurgiado. E eu cheguei lá e ele falou, pastor, o senhor quer ver? Eu falei, não quero ver. Mas ele quis mostrar. Eu vi. Cheguei em casa, fui dormir, Gilberto do céu. Meu sonho foi que tinha alguém me serrando inteiro com o serrote. Eu não posso ver isso. Não sirvo para isso. Não vai dar. Eu não posso ir numa ala de crianças com câncer no hospital eu não posso ver. Eu não posso ver gente com queimadura. Eu não posso ver. Eu não posso assistir filme de terror. Eu nunca assisti. Eu falo assim, filme de medo. Não tem graça para mim eu ficar diante de uma tela. Não quero ter medo.
Não posso, não conte comigo. Aqueles que querem viver da aparência, o apóstolo Paulo dá uma advertência dizendo assim: aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada a si mesmo, se engana. Cuidado. Talvez você hoje seja tentado à aparência. Eu não sei se tem alguém aqui que quer ser influencer. Tem? Não é? Eu quero ser do YouTube influencer, ter um canal. Para quê? Mas não tem gente assim? Um amigo meu do Mackenzie, não posso falar o nome porque ele é professor, chegou para mim e falou assim: olha para mim. Estou olhando. O que é que você está vendo de diferente? Nada. Não, olha direito. Não estou vendo nada. Não é possível que você não está vendo nada. Cara, o que foi que aconteceu? Eu não estou vendo nada de diferente em você. Eu fiz procedimento, harmonia facial. Falei, não está olhando para o seu rosto para pensar que você está fazendo harmonia facial? Mas para que você fez isso? Para parecer mais jovem. Para quê? Por que eu preciso parecer mais jovem? Se eu sei que eu sou velho pra caramba. Velho agora e pior, né? Porque se eu sou desde a eternidade, pensa aí. Não é assim que a Bíblia ensina? Que nós somos desde a eternidade? Para que eu quero mostrar um rostinho de 20 anos? Para quem? Para alguma menina olhar para mim e pensar que eu tenho 20 anos? E eu cair na vaidade idiota e adulterar e estragar um casamento de 42 anos? É para isso? Para me achar que sou, pela cor assim, vamos pensar, um Paulo Zulu? Não, eu sou Mário Sérgio mesmo, desse jeito aqui. Salvo pela graça e tá bom. Feinho, mas feinho com Jesus. Olha aqui. Isso é muito sério. Irmão, irmã, por favor, não aceite a imposição do mundo. Foi o que Davi fez. Eu não posso andar com essa armadura. Eu até chego lá e vou parecer que eu sou um guerreiro, mas eu não sou. Gente, quanta coisa o mundo quer colocar para nós, quanta coisa o mundo quer colocar para nós. Não aceite a imposição do mundo. Seja você, seja autêntico na sua fé, naquilo que você acredita, nas perspectivas da palavra, segundo as promessas. Não se venda. Porque não tem armadura do mundo que possa caber em você para te livrar. Porque você já está revestido do Espírito. Pensa nisso. Então, nesse sentido, é preciso que a gente tenha o pé no chão. Eu tenho que ter o pé no chão. Se eu compro, se eu vendo, se eu faço, se eu não faço. Por quê? Porque existem coisas que são boas. A armadura não era uma coisa ruim. A armadura era uma coisa boa. Mas não era boa para Davi. Tanta coisa boa pode ser boa para você, para esse casal que está aqui na frente, mas não é boa para mim. Não é boa para o pastor da igreja. Não se iluda. Não deixe que imponham sobre você aquilo que eles pensam que pode resolver para você. Terminando. 4 princípios para a gente alcançar a vitória. Isso talvez seja o mais complicado para nós, que é o seguinte: enfrentar o inimigo de frente. E com determinação, nos levará mais rápido à vitória. É o verso de número 40, olha aí. Verso de número 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu.
Ele não pensou em nenhuma estratégia, em nenhum golpe baixo, nenhuma tramóia, nenhuma cilada, nenhuma armadilha, nada. Ele foi enfrentar o bendito ou o maldito Golias de frente. Deixa eu te perguntar, meu irmão, minha irmã, você aprendeu a enfrentar o seu problema de frente? Qual é o seu problema? Porque tem crente que fica maquiando o problema, enfeitando o problema, não encarando o problema, não querendo perceber o problema, não admitindo o problema. Nós muitas vezes fugimos, outras fingimos, e em outras nos acovardamos. Não é bonito falar assim, olha, o pior cego é aquele que não quer? Pois é, muitas vezes nós não queremos ver o problema. Nós temos problema dentro da nossa casa que precisam ser resolvidos. Tem mãe, tem pai que fala assim, não aguento meu filho não, está muito difícil. O menino não obedece, ele não faz isso, não faz aquilo, você pergunta, mas quantos anos tem o seu filho? 3. Com 3 anos o seu filho não obedece. Aí você acha que ele crescendo nesse ritmo vai te obedecer quando ficar mais velho. Se você não tem autoridade, domínio sobre o seu filho com 3 anos, você já perdeu o seu filho. Problema sério. Tem mãe que não quer ver que o filho está fumando, que está bebendo. Tem mãe que não quer ver que o filho está usando droga, que ela quer fugir disso, porque é muito pesado para ela. Ela foge e inventa fantasias, cria na cabeça coisas. Enfrente o problema de frente. Os problemas precisam ser enfrentados de frente. Davi chegou lá e foi desacreditado. Ele também já tinha sido desacreditado na casa do pai, quando Samuel foi lá, não foi? Samuel apresentou os melhores, o Jessé apresentou os melhores filhos para Samuel. Samuel falou, acabou? Não tem mais ninguém aí? Tem, mas é um menino lá, o Davi, está lá cuidando das ovelhas, traz ele aqui. E foi na casa de Jessé que ele ouviu que Deus estaria com ele. Ninguém acreditou. Ninguém quis acreditar. Mas ele continuou. Só que é o seguinte, meu irmão e minha irmã, o adversário não é só para ser enfrentado. Davi estava dizendo para o Saul, Saul, não é só uma questão de enfrentar Golias, Saul. Saul, a questão não é só de ir lá e degladiar com ele, pelejar com ele. Saul, esse Golias precisa ser vencido. Porque enquanto ele não for vencido, e não enfrentado apenas, a gente não vai ter paz. Ele precisa ser vencido. Os problemas que você tem precisam ser vencidos. E eu encerro dizendo o seguinte, porque Davi existiu. Davi foi um homem de carne e osso, ele existiu. Golias foi um guerreiro filisteu de carne e osso que existiu. A imagem que a gente tem é a luta do bem contra o mal, da igreja contra o mundo, da vida contra a morte, não é isso? Pois é, para sossegar o seu coração, nós servimos um Deus que mandou o seu Filho Jesus Cristo para colocar o fim, o ponto final, para vencer a nossa maior inimiga. Quem é? A morte. E é por isso que Paulo diz, morte, diz aí onde é que está a tua vitória? Você perdeu. A morte perdeu. Perdeu por quê? Porque Cristo venceu. Então, quando você olha a experiência de Davi, creia que você pode sim vencer como Davi venceu, mas creia um passo mais para frente ainda, você faz isso porque Cristo venceu por você. Amém? Muito obrigado, queridos, pela atenção.